Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos comentar a narrativa mítica de Penélope, que era a esposa de Odisseu, ou Ulisses, e que esperava pela volta do marido, tecendo interminavelmente um sudário para Laerte, o seu sogro. Olha, a primeira vez que eu tive contato com a Odisseia foi no período do ensino médio no Colégio Anchieta, e já fiquei fascinado pela forma como os gregos explicavam o mundo. Odisseu, ou Ulisses, era um modelo de perspicácia, inteligência e, mais do que isso, de masculinidade. Ele era o modelo de como um homem deve ser. Mas também me chamava a atenção, em especial, o papel de Penélope. Ainda que apresentasse algumas características que a destacavam, sua figura estava constantemente à sombra do seu marido. Além disso, seu espaço era sempre restrito, enquanto Ulisses podia conquistar os mares. E se os seus pretendentes descobrirem que essa tapeçaria jamais termina porque à noite você desfaz tudo que teceu durante o dia? O que mais posso fazer? Fui forçada a prometer que desposariam deles. Quando chegaram a concordar que assim seria feito no dia em que eu terminasse de tecer. Espero que jamais descubram meu segredo. Mãe, O que foi, Telêmaco? O que aconteceu? tenho que partir, mãe. Para onde quer ir? Para longe daqui. E não posso mais suportar seus insultos e baixezas. Tenho que partir em busca de meu pai. Quer me deixar também? Temos que acabar com tudo isso, mãe. Temos que ter certeza. Irei à procura dos amigos de Ulisses, o rei Ésper de Pilos e Menelaus em Esparta. Não me deixe sozinha com essa gente, Telêmaco. Acredita mesmo que meu pai esteja vivo? Sim, Telêmaco. Diga-me a verdade, mãe. Não acredita, não é? Não pode me deixar. Oh, fique comigo, meu filho. Não me abandone. Se partir, o que me restará? Apenas a sua presença, sua voz, desde que eram criança, vencem a minha solidão. E em seu rosto, seus olhos, vejo a todo instante o rosto e os olhos de Ulisses. E encontrei em você a força que às vezes pareceu me abandonar. Oh, fique comigo, Telêmaco, e lutaremos juntos. Não me abandone. Tem que lutar, mãe. Tem que acreditar. O que importa em que eu acredite. Como estratégia para manter-se fiel ao marido, ela tecia o sudário durante todas as manhãs e o destecia à noite, deixando o trabalho sempre inacabado. Penélope era filha da ninfa Peribeia e de Icário, irmão de Tíndaro, rei de Esparta. Era uma jovem belíssima e o seu pai, que era um corredor campeão, não permitia que ninguém se casasse com sua filha, a menos que pudesse vencê-lo em uma corrida. E aí apareceu o Ulisses, que correu com ele, venceu a corrida e se casou com a Penélope. Depois que eles se casaram, Ícaro tentou convencer o genro a permanecer em Esparta. O herói disse à esposa que ela devia escolher se desejava ficar com o pai ou com o marido. A esposa não respondeu, mas modestamente cobriu o rosto com um véu. Icário entendeu que o seu gesto era um sinal da sua vontade de sair com o marido, deixou-os ir e ergueu uma estátua de Aidós, a deusa da modéstia, no local. Penélope teve apenas um filho com Ulisses, que era Telêmaco, que nasceu um ano antes do seu marido ser chamado para lutar na guerra de Troia. Os anos passavam e não havia notícia de Ulisses, de modo que o seu pai sugeriu que ela se casasse novamente. Como ela era fiel ao seu marido, recusou a proposta, dizendo que esperaria o marido até a sua volta. Porém, diante da insistência do pai e para não desagradá-lo, ela resolveu aceitar a corte dos pretendentes à sua mão, estabelecendo uma única condição. O novo casamento somente aconteceria depois que ela terminasse de tecer um sudário ou, de acordo com algumas traduções, um tapete para o pai de Ulisses. Esse plano que ela bolou ajudou a manter a distância do assédio, que era constante. Durante os 20 anos em que Ulisses esteve ausente em virtude da guerra de Troia, ela foi praticamente a única que não sucumbiu à solidão entre as mulheres dos heróis que participaram da guerra. Olha, as feministas passaram décadas revisitando mitos clássicos e tentando desconstruí-los, tentando encontrar neles os sinais do patriarcado e da opressão.
No entanto, as escritoras feministas acabaram foi revigorando o mito de Penélope, dando a ela uma voz forte e muito mais poderosa. Nós estamos aqui falando sobre Penélope, porque se trata de uma pessoa, seja ela fictícia ou não, é uma pessoa realmente bem intrigante. A importância de Penélope na Odisseia é gigantesca e especialmente valiosa. Obviamente que o principal papel que ela desempenhou foi o de ajudar o marido em seu regresso para casa, mas a complexidade dessa história reside no impacto dela na sociedade e nas regras que Homero descreveu. No épico de Homero, Penélope era uma mulher que exercia o poder em uma sociedade misógina e teve que lutar e romper com quase todas as regras para conquistar e justificar a autoridade que ela tinha sobre o reino de Ítaca, governando como mulher em um mundo masculino de reis e heróis, com todas as possibilidades de exercer o poder e a autoridade feminina naquele mundo homérico. Olha, quem conhece um pouco das obras de Homero percebe que o mundo criado por ele é um mundo bem misógino, onde os heróis e os reis governavam e as mulheres eram como objetos, sempre consideradas como despojos de guerra ou como prêmios. A glória e a fama eram os temas principais da Ilíada, e os heróis e reis tinham que obedecer a códigos para ganhar fama e glória, em busca da imortalidade, enquanto as mulheres eram impotentes e frágeis e apenas observavam seus homens e filhos defenderem seu lar e decidirem os seus destinos. Na Odisseia, por outro lado, as mulheres tinham bem mais a dizer e mais poder para exercer. Aqui estavam as mulheres que estavam no comando do destino de Ulisses. Sem elas, ele não teria garantido um retorno seguro para casa. Criaturas femininas como as sereias e Esquila poderiam impedir Ulisses de voltar para casa, atraindo-o para a morte, assim como a bruxa Kirke e a ninfa Calipso. Também poderiam ter mantido o Odisseu em cativeiro, impedindo-o de voltar para casa para sua esposa. Em vez disso, elas o deixaram continuar sua jornada e até o guiaram pelos perigos do caminho. Mulheres mortais como a rainha Arete e Penélope também foram cruciais para o regresso seguro do herói para casa. A primeira o alimentou, o vestiu e deu presentes ao herói para que ele pudesse continuar sua jornada. E a última, sua própria esposa, manteve sua casa e seu trono seguros e foi quem preservou e devolveu seu título e seu poder. Além disso, na Odisseia, as regras foram alteradas, ou pelo menos têm um formato diferente em comparação com a Ilíada. Na Ilíada, os heróis e reis tentam ganhar fama por meio das guerras, que muitas vezes era a sua principal preocupação, enquanto a principal preocupação de Ulisses era voltar para casa, e com isso ele ficou famoso por sua luta pela sobrevivência e pelo uso de sua inteligência. Mesmo que o regresso do herói para casa tenha acabado em violência, com o massacre dos pretendentes, Ulisses defendeu seu reino de dentro, não de fora. Mortales más famosas de la mitología griega. Es la hija de Icario y Peribea. Penélope era una hermosa princesa. Sin embargo, todos los solteros nobles de Grecia solo tenían ojos para la hermosa Helena de Esparta, que se conocería como Helena de Troya. Solo un hombre reconoció el verdadero valor de Penélope. Su nombre era Odiseo, el rey de Ítaca. Vio que Penélope, además de ser bella, estaba aún dotada de una gran inteligencia. Mientras los demás se disputaban a Helena, Odiseo garantizó su matrimonio con la preciosa Penélope. Con Odiseo tuvo un hijo que se llamaba Telémaco. Pero cuando su hijo era solo un bebé, Odiseo tuvo que irse a luchar en la guerra de Troya. La guerra de Troya había terminado hace muchos años y Odiseo no regresó a casa. Esta incertidumbre animó a varios pretendientes a acosar a la reina de Ítaca, porque el que se casara con Penélope heredaría el trono de Ítaca. Penélope siempre fue una esposa fiel a su marido y todavía creía que un día él volvería. Pero también sabía que el trono de Ítaca... E sua principal preocupação não era morrer como herói, mas sim defender sua própria casa e o seu poder. Além disso, durante a parte principal do épico, não havia nenhuma autoridade masculina em Ítaca. Penélope, uma mulher,
teve que defender o reino e, ao contrário das mulheres da Ilíada, que apenas observavam e assistiam indefesas suas casas sendo atacadas, Penélope revidou com as ferramentas que ela tinha. O gênero é um tema vital na Odisseia, assim como na Ilíada. O masculino e o feminino são muitas vezes comparados ou vistos como opostos um do outro, seja na definição de uma palavra, nos atributos dados ou simplesmente nas regras e valores da sociedade homérica. Para entender a história de Penélope nesse contexto, é necessário compreender que se trata aqui de uma sociedade dominada pelos homens, com regras sociais às quais as mulheres devem obedecer e se curvar. A autoridade e o poder que Penélope exerce sobre Ítaca e sua família ainda hoje surpreendem, porque a sociedade retratada por Homero era um mundo patriarcal e, na sociedade grega antiga, não era muito comum que uma mulher tivesse qualquer poder ou autoridade. Para que se possa analisar e compreender a extensão do poder de Penélope sobre Ítaca e sua família, é preciso compreender as complexas regras de sucessão da família real, daquele reino, e também o tipo de autoridade que tinha Penélope. Veja, as regras de sucessão na sociedade homérica eram estritas e feitas por e para homens. O trono permanecia sempre nas mãos da família, passando de pai para filho ou para um parente mais próximo. Ou então era tomado à força por um inimigo masculino. Ao longo da Odisseia, o leitor é lembrado de que Telêmaco será o legítimo sucessor em Ítaca um dia, seja pela morte de Ulisses ou transmitido a ele por Ulisses em algum momento, e ao mesmo tempo lembramos que Penélope terá que ceder seu poder ao filho ou ao marido que retorna. Nessa sociedade, as mulheres parecem não ter lugar ou regras que as favoreçam no processo de sucessão, porque muitas vezes elas eram retratadas como seres fracos que estavam sempre sob a tutela de algum parente. Elas parecem não ter nenhuma independência. Na Ilíada, Andrômaca, esposa de Heitor, dependia totalmente do marido, pois toda a sua família foi morta em uma guerra e tudo que ela tinha era ele. Em uma certa altura, ela diz a ele: "Você é meu pai agora, minha mãe e meu irmão também." Portanto, não é surpreendente que o poder e a autoridade de Penélope fossem constantemente questionadas pelos homens ao seu redor. As poucas mulheres gregas que tiveram a oportunidade de governar, muitas vezes governaram apenas por um curto período de tempo, geralmente durante períodos de guerra ou em tempos de crise, quando estavam mantendo o poder para o seu marido ausente ou por um filho menor de idade. Muitas vezes, a coisa não terminava muito bem, ou porque a mulher estava fisicamente fraca e não poderia proteger seu reino dos inimigos, ou porque ela seria mentalmente fraca e cederia a alguma tentação e acabava matando seus maridos por causa de seus amantes, como no caso de Clitemnestra. Mas Penélope permaneceu protegendo Ítaca para devolver o reino ao marido. E olha, mesmo que Penélope nunca tenha sido a governante legítima, ou que em algum momento tenha sido considerada uma legítima sucessora, ou tinha regras e leis que a ajudassem e legitimassem a sua autoridade, ela ainda era rainha de Ítaca e a governou por 20 longos anos. Ela era esposa de um rei, mãe de um príncipe e filha de um rei. Ulisses a considerou digna e deu-lhe autoridade para governar na ausência dele, e só ela poderia escolher o destino do reino. A justificativa para a autoridade de Penélope pode ser explicada pela falta de autoridade do seu filho Telêmaco e do seu sogro Laertes. Ambos são homens com direitos iguais ao trono, mas nenhum deles jamais o reivindica ou tem a capacidade de fazê-lo, o que acaba deixando Ítaca nas mãos de uma mulher. O que dá para perceber de diferente na Odisseia, em comparação com a Ilíada, é que as mulheres ali eram mais independentes e tinham a liberdade de se envolver no que era considerado domínio reservado aos homens. Sem nenhum sucessor masculino apropriado para governar Ítaca, a única resposta que resta é Penélope, embora ela não tenha uma autoridade absoluta. Na Odisseia, Penélope perde e recupera seu poder várias vezes. Ela vive o tempo todo nessa luta pelo poder com os homens que residem no palácio, seja seu próprio filho ou um dos tantos pretendentes. Penélope tem que lembrar aos pretendentes que, antes de partir, Ulisses lhe deixou ordens expressas, que ela deveria ser a responsável pelos assuntos dele e de seus pais, enquanto ele estivesse fora. E que um dia, se ele não voltasse, ela poderia se casar com quem quisesse. Ela também é elogiada pelo próprio Ulisses, que a compara a um rei
descrevendo-a como líder de homens poderosos e conduzindo seu povo e seu reino à prosperidade, elevando-o ao status de um homem e acima do status de uma mulher. Assim, sempre que a autoridade de Penélope é reconhecida, ela é comparada à autoridade de um homem. Embora toda vez que sua autoridade acabe sendo questionada e criticada, eles falem da sua fraqueza, mostrando sua falta de autoridade masculina. Quando Telêmaco discute com sua mãe, ela se lembra de que é uma mulher e deveria deixar as coisas para ele, o homem da casa. E quando os pretendentes questionam sua autoridade, eles a lembram de que ela não pode governar o reino sozinha como mulher, e que deveria rapidamente se subjugar e se tornar esposa de alguém, e não ser ela mesma a governante. No entanto, nem os pretendentes e nem Telêmaco conseguiram forçar a Penélope a se casar novamente. Tudo que os homens podiam fazer era reclamar e insistir com a rainha para que se casasse novamente. Todos imploravam que ela voltasse para a casa de seu pai e escolhesse quem ela quisesse para se casar. Não importa se é Telêmaco ou o pai de Penélope que aprovarão o seu novo casamento. Penélope é quem tem a última palavra com quem ela deve se casar. A sucessão de Penélope é complexa. Ela já foi comparada a um rei, mas ela ainda não é reconhecida como o rei de Ítaca. Ela pode não ser capaz de suceder ao trono, mas ela também, mais ou menos, detém o poder de determinar o próximo rei. O leitor é constantemente lembrado de que Penélope é mulher e não um homem, e mesmo que tente competir com os homens e cumprir as regras e as leis da sociedade, ela não pode ter sucesso porque é mulher. Não importa que ela tenha recebido esse poder do seu próprio marido. O Telêmaco tenta assumir a autoridade, lembrando a sua mãe de seu lugar como mulher e desejando que ela rapidamente case novamente para que ele possa assumir o trono por direito. Os pretendentes e seus pais também continuam lembrando que ela não pode governar sozinha, que é seu dever como mulher encontrar um novo marido. Por tudo isso, ela tem que se concentrar na força que tem como mulher e rainha do reino e, ao mesmo tempo, assumir a personalidade de um homem. Ela está confinada às paredes de sua própria casa como mulher, mas ela também se envolve com os homens em discussões verbais, algo que geralmente é privativo dos homens. Várias vezes, a Penélope está na companhia dos homens. Embora ela seja sempre escoltada por mulheres e suas palavras possam parecer fúteis, ela frequentemente está na presença de homens e não tem medo de dizer o que pensa. A presença de Penélope, em algumas ocasiões, pode parecer passiva, mas é que essa é a sua ferramenta para exercer autoridade. Outras mulheres, como Helena e Arete, ambas rainhas na Odisseia, aparecem na companhia de homens, mas sempre com seus maridos presentes. E quando elas falam, é para ajudar e concordar com seus maridos. As ações de Penélope parecem ser passivas, porque ela não realiza ações físicas para governar. Ela trama e usa as suas palavras para discutir ou atrair seus inimigos. As ações físicas são reservadas aos homens na sociedade homérica. E isso é o papel reservado a Ulisses quando ele finalmente retorna para casa. Mesmo que ela tenha sido comparada a um rei pelo marido, isso foi apenas um elogio que ela recebeu, que não veio com autoridade legal para se tornar rei na sua ausência. As palavras do marido parecem não ser suficientes para convencer os seus pretendentes, mas o fato de ser ela que escolhe o próprio marido parece dar-lhe algum poder sobre a sucessão no reino de Ulisses. Os pretendentes ocupavam o palácio desde que Ulisses partiu para a guerra. E como um enredo de uma tragédia grega, um dos pretendentes elegíveis poderia casar-se com Penélope e ser o guardião do jovem Telêmaco, e assumir também a responsabilidade como o governante substituto do reino. O poder feminino também significava poder compartilhado, e, como resultado, a posição de Penélope era bem complexa e desafiadora. Ao compartilhar o poder, ela seguiu as regras do patriarcado e, por isso, não tinha poder total. O valor de Penélope acabou sendo avaliado por sua astúcia, que era o seu verdadeiro poder contra seus inimigos. Isso fazia com que ela calculasse cuidadosamente cada movimento seu, as escolhas que deveria fazer nas diferentes situações e quais poderiam ser as consequências de cada uma de suas ações. Suas ações permitiram que se pudesse avaliar o seu valor, provando que ela era tão importante para o marido quanto ele era para ela. Penélope, então, acabou imortalizada por ser uma personagem intrigante,
especialmente naquele mundo homérico que era cheio de heróis e de imortais, todos eles abençoados pelos deuses do Olimpo. Ela é uma mulher poderosa e inteligente, vivendo em um mundo governado por homens. Olha, não é de hoje que os mitos estão sendo revisitados. Entretanto, qualquer que seja a época em que isso aconteça, a história é sempre a mesma. A releitura acontece sempre de acordo com as condições sociais, culturais, políticas do momento da releitura. E assim, em uma releitura, características da obra anterior costumam ser relidas de acordo com as circunstâncias socioculturais do momento. A figura de Penélope na Odisseia é, antes de tudo, um parâmetro para a conduta feminina na sociedade retratada por Homero. Penélope pertence à aristocracia, um segmento social dominante no contexto das obras homéricas. Uma vez sendo da aristocracia, aqueles que a integram devem desempenhar um papel específico, cuja dimensão é entendida pela palavra grega arete. Em geral, essa palavra costuma ser traduzida por virtude. De fato, arete é atributo próprio da nobreza. A palavra grega possui muitos significados conforme a época em que ocorre. Na cultura homérica, seu sentido era bastante específico, traduzindo a coragem, a bravura do guerreiro e sua semelhança com os deuses. Provém da palavra aristos, que significa o distinto, o escolhido, o melhor. O retorno de Ulisses para sua terra natal foi difícil, porque o herói se encontrava ferido e envelhecido e não foi reconhecido, sendo que ele só se revelou ao filho Telêmaco. Mas Penélope logo o reconheceu e os pretendentes que ali se encontravam abandonaram a ideia de pedir em casamento a esposa do herói, que ultrapassou tantas dificuldades na famosa Guerra de Troia. Penélope é assim considerado o arquétipo da esposa ideal. A esposa de Ulisses, cuja fidelidade conjugal lhe trouxe fama, a tornou universalmente célebre na lenda e na literatura antiga do mundo grego. As sociedades antigas não são regidas pelos mesmos valores culturais que as de atualmente. Muitas sociedades antigas, aliás, tinham um modelo hierárquico que respeitava ou até mesmo priorizava as mulheres. Na Grécia, a divisão entre homens e mulheres era orquestrada por princípios que não são os de hoje, e de forma diferente. As mulheres possuíam e reivindicavam sua liberdade, sua autonomia, sua independência enquanto ser vivente, a partir de uma variedade de métodos. A maternidade e a vida doméstica, que muitas vezes na sociedade atual são tidas como criações do patriarcado e estratégias de aprisionamento feminino, eram aspectos reverenciados da mulher. Estava em seu cerne, fazia parte de quem elas eram. Ninguém poderia tomar isso delas, e isso era motivo de orgulho. As mulheres gregas vivenciam sua natureza em seus mais amplos e complexos desdobramentos, e não se deixavam ser rebaixadas por isso. Pense nisso.